Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se adorando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, alegria mais uma noite poder estar com os irmãos, alegria mais uma vez poder estar aqui para nós adorarmos ao nome de Jesus. Alegria poder voltar aqui ao Cumbica, a cidade de Cumbica, né? Alegria rever o pastor Léo, rever a todos os amigos, a todos os irmãos. Que Deus os abençoe. A gente já pode deixar, né, algumas coisas de lado, porque eu já sou da casa, né, irmão? Se um dia me expulsarem do Bela Vista, eu acho que eu posso vir para cá. Não está muito difícil disso acontecer, não, mas meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito singular, exaustivamente pregado, porque é um texto muito sugestivo, muito singular, porque o retrato aqui desse texto, nessa visão que Ezequiel está tendo, não se esqueça que Ezequiel é um profeta que está dentro do cativeiro babilônico,
Ezequiel está aqui cativo também. Foi levado toda uma nação cativa e Ezequiel está aqui no meio deles. Mas mesmo no meio daquele cativeiro, mesmo no meio daquele povo pagão, mesmo no meio daquele povo que não temia o Senhor, mesmo em uma terra pagã, mesmo na terra de um Deus da mentalidade humana, Deus se revela a Ezequiel. Deus fala com Ezequiel no meio do cativeiro. Mesmo Ezequiel não estando em Israel, Deus se revela a Ezequiel no cativeiro. Mas o texto vai dizer que, se você olhar, o cenário é de caos total. A Bíblia diz que o Espírito, Deus toma Ezequiel, a mão do Senhor toma Ezequiel em espírito, e Deus dá uma visão para Ezequiel. E dentro dessa visão, Ezequiel é levado para dentro de um vale. E quando Ezequiel olha na face daquele vale, na visão, Ezequiel vê um cenário de caos. Ezequiel vê ossos humanos que estão todos separados, que estão todos dispersos no meio de uma imensidão de ossos. E o texto diz, Ezequiel diz que quando ele olha, esses ossos estão sequíssimos. Não há mais nervo nos ossos, não há mais nenhum órgão vital, não há mais pele, os ossos se desfragmentaram. Ezequiel olha para aquela visão que ele está tendo e fica estarrecido com o que ele está vendo. Ezequiel não consegue compreender a dimensão daquilo, e nem nós conseguimos compreender a dimensão disso se Deus nos mostrasse, se Deus nos revelasse. Então, no meio daquela visão, entenda que aqui não é literal, os ossos aqui literalmente não existem, é uma visão espiritual que Deus está dando a Ezequiel. No meio daquela visão, Ezequiel ouve a voz do Senhor, que vai dizer para Ezequiel e fazer uma pergunta: porventura esses ossos poderão viver? Poderão reviver? Porventura esses ossos que você está vendo na face desse vale podem ter vida de novo? O texto diz que Ezequiel é bem sincero. Ezequiel olha para tudo que ele está vendo, e Ezequiel sabe que humanamente aquilo não tem condição nenhuma de voltar a ser o que era. Humanamente aquilo não tem condição nenhuma de voltar a ser um ser humano vivo. Aquilo não tem condição nenhuma de voltar a viver. Uma coisa é ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. E ó, que ressuscitar depois de 4 dias já não é tão fácil. Uma coisa é ressuscitar ainda quando está no caixão, quando Jesus se encontra com o filho, lá em Naim, com o filho da mulher no caixão. Mas também não é tão fácil parar o enterro, colocar a mão no morto e ele viver. Agora, que dirá milhares de ossos em um vale, e Deus fazer uma pergunta para alguém que está dentro de um cativeiro e perguntar para ele: pode voltar a viver? Ezequiel olha e diz: eu não sei, só o Senhor sabe se pode viver, só o Senhor sabe se tem condição de vida de novo, só o Senhor sabe o que pode ser feito para que isso volte a ter vida de novo. O texto diz então que Deus olha para Ezequiel e diz: então profetiza, ó filho do homem. Não é que Ezequiel profetiza porque Ezequiel quer profetizar. Não é que Ezequiel profetiza porque Ezequiel fica emocionado
direta de Deus, que diz para Ezequiel: profetiza, ó filho do homem, se cumprindo o que Pedro na sua epístola escreveu. Pedro na sua epístola escreveu assim: nenhuma profecia é gerada por vontade humana. Pedro está dizendo: profecia não é gerada por vontade humana. Profecia é gerada do céu. É Deus quem fala, é Deus quem direciona, é Deus quem ordena, é Deus quem diz. E essa profecia desce pelo Espírito manifestado ao profeta, que profetiza de acordo com aquilo que Deus ordenou profetizar. Se a profecia veio do céu via Espírito Santo ao profeta, não interessa o que está diante do profeta, aquilo que o profeta profetizou vai se cumprir, porque veio da parte do eterno Deus. Então não adianta eu olhar para você e dizer: eu profetizo, eu ordeno, eu digo, eu mando. Eu não mando, eu não ordeno, eu não falo. Como Jesus disse, eu não consigo acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça. E você está vendo que eu sou careca, e eu queria ter cabelo, mas cabelo bom, mas meu cabelo não é bom, então é por isso que é curto assim. Mas eu não consigo acrescentar com a minha palavra um fio de cabelo na minha cabeça. Mas entenda uma coisa: o cenário pode ser qualquer cenário que for, a situação pode ser qualquer situação que for, a luta pode ser qualquer luta que for, a tempestade pode ser qualquer tempestade que for. Se a palavra vier da parte do Deus eterno, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Aleluia. O cenário pode ser o mais adverso que for. A luta pode ser mais dura quanto for. O estresse pode estar lá no alto. Mas quando Deus fala, quando Deus ordena, quando Deus manda, quando Deus diz, não há quem não obedeça a sua voz. Porque como diz que o profeta Isaías: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Pode o inferno inteiro se levantar, mas se ele ordenar, o inferno cai e você prospera naquilo para que Deus te chamou. Profetiza, ó filho do homem. Mas é interessante, o texto diz que Deus olha para Ezequiel e diz: profetiza, mas profetiza segundo a minha palavra. Profetiza segundo a minha palavra. Glória a Deus. A minha palavra. Deus está dizendo: o que vai fazer com que se cumpra é a minha palavra. É a minha palavra que tem poder. Aleluia. Se você veio aqui esperando alguma coisa do pastor Léo, você vai sair daqui decepcionado. Se você veio aqui esperando alguma coisa de lideranças da igreja, você vai sair daqui decepcionado. Se você veio aqui esperando alguma coisa de mim, você vai sair daqui decepcionado. Porque quem tem poder de realizar, poder de realização dentro dessa casa, essa casa não está de pé porque ela é da Assembleia de Deus Campo de Guarulhos.
Essa casa não está de pé por causa de Gunnar Wing, Daniel Berg, ou não. Essa casa está de pé pelo poder da palavra. É o poder da palavra que trabalha dentro dessa casa. É a palavra que vai comigo aonde eu não posso ir. É a palavra que vai na minha frente abrindo caminho. É a palavra que vai na minha frente abrindo porta onde está fechada. É a palavra que vai na minha frente restaurando aquilo que precisa ser restaurado. É a palavra que está nessa casa colocando gente de pé. É a palavra. É a palavra. É a palavra. E você tem que entender que a palavra de Deus não está vinculada à emoção humana, a emocionalismo humano. A palavra de Deus está condicionada ao que o Deus eterno fala, porque a palavra de Deus é Deus manifesto através da sua palavra. Então, quando Balaão vai subindo em montes, você se lembra disso? Balaão vai subindo em montes. Balaão é um profeta. Mas Balaão tem uma pendência. Balaão gosta de dinheiro. Mesmo sendo profeta do Senhor, Balaão tem uma falha. Balaão é comprável. Balaão é vendável. Balaão gosta de um dinheiro. Está meio parecido com Judas lá na frente, mas Balaão está bem antes de Judas aqui. Então o texto diz que o rei olha para Balaão e convida Balaão. Porque o rei está preocupado com Israel, porque ele tem medo que Israel invada a sua terra. Então ele olha Balaão e convida Balaão e chama Balaão e diz assim: ó, tem aqui um saco de moeda de prata. Profetiza contra Israel. Profetiza contra Israel. O que você quiser profetizar, mas tem que seja o mal para que Israel não prospere. Mas Balaão pensa que por ter o dom, o que sair da boca dele se cumpre. Balaão pensa que por ter o dom, a ferramenta, o que vai sair da boca dele vai se realizar. Mas Balaão não sabe que a ele é apenas, como diz o pastor Carlos Irã, lá quando eu ainda era bem jovem, que eu comecei a pregar, um dia ele olhou para mim e falou: você apenas é um veículo onde Deus passa. Deus passa em você para falar com o povo, você não é nada. Balaão é isso. Deus é um instrumento que Deus usa para falar com o povo. Mas a palavra não é de Balaão. A palavra não é de Jeremias. A palavra não é de Isaías. A palavra não é de Sofonias. Não é de Naum. A palavra não é de Oséias. Não. A palavra não é de Moisés. A palavra não é de Davi. A palavra não é de Salomão. Não. A palavra é do Deus eterno. Então, todas as vezes que Balaão se levantava para tentar profetizar contra Israel, é por isso que você tem que entender, irmão, que não existe oração contrária na igreja. Não existe oração contrária. Se Deus não está ouvindo, às vezes, nem oração correta, que dirá contrário, irmão? Às vezes nós orando: Pai, me abençoa. Eu estou numa luta, Deus, não vou atender a oração agora. Vai caminhando, vai. Passa, vai embora. Deus vai ouvir a oração, não vai, irmão. Você tem que entender que palavra de maldição não vale. Você tem que entender que palavra de maldição não vale, não cabe nesse recinto. Eu vou repetir para alguém ouvir. Eu não sou disso não, mas vou repetir para alguém ouvir. Você tem que entender que oração contrária nessa casa não entra, não cabe aqui nessa casa. Você tem que entender que ouro gordo não cabe dentro dessa casa. Ferramenta do diabo não prospera dentro dessa casa, porque quem guarda essa casa está vivo e ressuscitou ao terceiro dia. Olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele está vivo, irmão. Vê se ele está vivo. Diga para ele: fique em paz. Diga para ele: fique em paz. Porque o Deus da palavra está te guardando. O Deus da palavra está te guardando. O Deus da palavra está dentro dessa casa te guardando. O Deus da palavra. O texto diz então que
sacrifica. Só que o problema, irmão, é que Balaão pensa que Deus vai se deixar levar por aquilo que ele está apresentando. Ouve isso aqui. Balaão pensa que Deus vai se deixar levar por aquilo que ele está ofertando, sacrificando no altar. Deus não está nem aí para oferta. Porque se você, eu vou provar para você o que eu estou dizendo. Porque se você olhar Caim e Abel, o texto diz que Caim vai sacrificar e Abel vai também. Não é isso? Não é isso? Caim e Abel. Vai lá Abel, Caim primeiro, não é isso? E depois vai Abel. E o texto lá diz assim: e Deus olhou. E Deus olhou. E Deus olhou. Quer dizer, Deus está na eternidade, recebendo, olhando a atitude dos dois. Só tem 4 pessoas na terra por enquanto, mas já tem muito problema. Só tinha 4, mas o balaio de gato estava feito. Só tinha 4. O texto diz que mesmo só tendo 4, Deus está olhando. Aí o Caim vai lá, pega dos frutos da terra, não é isso? Caim é agricultor, sobe lá, coloca no sacrifício. E o texto diz assim: e Deus olhou para Caim e sua oferta. Aí Caim sai. Aqueles crentes que saem atribulados do culto. Do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Recebe nada. Aí vem Abel. Abel pega lá dos animais, né? Da primícia e coloca lá no altar. Aí o texto diz: e Deus olhou para Abel e sua oferta. A oferta não chega antes do ofertante. Quem chega primeiro é o ofertante. É o ofertante. Deus está olhando para o propósito do ofertante. Deus está olhando para a dispensação, não vou te falar agora. Deus está para o sentido de gratidão do ofertante, para o propósito do ofertante. Estou dando para mim, vai descer, e para todo mundo ver que eu estou dando, ou eu estou dando porque eu quero agradar a Deus e dar para Ele o meu melhor. Estou dando para quê? Estou dando para o irmão, para abençoar o irmão, ou estou dando para humilhar o irmão, para o irmão ver que eu tenho mais que ele, eu tenho condição de dar para ele. Não. Balaão vai ofertar, mas quando Balaão sai para profetizar, a palavra que vem na boca de Balaão é totalmente o contrário do que Balaão pensava, porque se cumpre o que Pedro diz. Pedro diz: profecia nenhuma é gerada por vontade humana. Se Deus achou de abençoar, segura a bênção e recebe ela, porque é o Deus que abençoa. Cumpre a sua palavra. Cumpre. O texto diz que Deus olha para o Ezequiel e diz para ele: profetiza segundo a minha palavra, segundo o que eu vou te dizer. Não tira uma vírgula, nem exclamação, nem reticências, nada. Não, profetiza como eu vou te dizer, é segundo a minha palavra.